de Missões Nacionais e está sendo incrível. As músicas, a menina mostrou lá as libras, foi tão legal, foi tão bom, foi tão maravilhoso, mas eu estou cansada. Mas eu acredito muito que Deus tem falado comigo no culto de missões. Amém. Mas eu preciso dormir. Jesus, muito obrigada pelo culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Pai, por ser tão maravilhoso, por ter sido tão bom conosco. Eu acredito que eu tenho um chamado e eu quero entender, eu não compreendo muito bem ainda, que o Senhor possa estar falando comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E a jovem dormiu. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer e sua salvação resplandece como uma tocha acesa.
Quem está alegre canta, e quem está triste ora. É falando com Jesus, e a tristeza vai embora. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas, novas de paz e salvação, de que Deus de Israel reina. Por causa de Sião não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado até a sua justiça brilhar como o amanhecer e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. Sou da região sudeste, a região mais populosa do país. 3 estados mais populosos, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, onde temos o maior desafio missionário. Temos a necessidade de novos líderes e novas igrejas neste engajamento. Eu sou a região Nordeste e tenho grandes desafios missiológicos como alto índice de população rural, pois nas 62 cidades com mais de 100 mil habitantes reside 41% da população. O restante, 59%, residem em 1.576 municípios. 63% da população é formada por jovens ou adolescentes. Minha região concentra o maior número de quilombolas. No sertão situam-se cerca de 100 mil comunidades. Existem menos de 5% de evangélicos para uma população de cerca de 12 milhões de pessoas. A taxa de analfabetismo na região é maior do que todo o Brasil, correspondendo a 16,9% da população de jovem e adulta, 15 anos ou mais, do total de 12,9 milhões de todo o país. Dentre os fatores que levam a esse número tão alto, um dos principais é o trabalho infantil, que leva crianças a baixar seu desempenho na escola, ou mesmo a abandonar os estudos. Eu sou a região norte. Nosso desafio é implantar igrejas nas comunidades ribeirinhas, formar novos líderes com compaixão. Outro desafio é evangelizar os indígenas, onde temos que ter autorização por conta da sua cultura, e incluir o idioma nativo. Eu sou o centro-oeste do Brasil, onde encontra-se o Pantanal, um patrimônio natural mundial reconhecido pela Unesco. Esse vasto ecossistema é situado em áreas baixas e de difícil acesso, frequentemente isoladas dos centros urbanos e acessíveis apenas por barco ou avião. Para os habitantes locais, como peões, fazendeiros e coreiros, o cavalo é um dos principais meios de transporte. A região também abriga uma pequena população indígena ribeirinha. Além do Pantanal, o centro-oeste é lar do Cerrado, que é conhecido por sua rica diversidade cultural e étnica, com 216 terras indígenas e 83 etnias diferentes. No Cerrado encontramos não apenas indígenas, mas também quilombolas, sertanejos e ribeirinhos, todos necessitando do conhecimento e do amor de Deus. A minha região, sul do Brasil, conta com uma população de 29.230.180 habitantes, e os estados da região são reconhecidos pela qualidade de vida que proporcionam para seus habitantes. A região apresenta os melhores indicadores da mortalidade infantil, educação e saúde do país. Mesmo assim, concentra 23% da taxa de suicídios no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, as últimas enchentes devastaram o Rio Grande do Sul e temos lutado muito para reconstruir nosso estado. Em toda a região, são menos de 800 igrejas
e congregações batistas da Convenção Batista Brasileira. Do total de 1.191 municípios, quase 70% não possuem igrejas batistas. Faz necessário a plantação de novas igrejas com líderes autoctones que se multipliquem. Eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz, uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja esta brasa. Tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nessa senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, e também que eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui.
Escritura: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Porque Deus amou o Brasil de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao Brasil, não para que condenasse o Brasil, mas para que o Brasil fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. O Sudeste precisa do avivamento de Jesus. Quem nos ajudará? Quem virá falar de Jesus para o Nordeste e salvar o meu povo? O Norte precisa da salvação. Quem poderá nos ajudar? O Centro-Oeste precisa de Jesus. Quem pode ajudar? O Sul precisa da sua ajuda para nos ajudar a transformar. Que sonho incrível! Deus falou comigo, eu tenho certeza. Eu não posso me calar, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado como igreja. Precisamos pregar o evangelho, precisamos evangelizar e dizer que só Jesus transforma para toda e qualquer criatura. Venha, vamos evangelizar juntos. Aceito o desafio. Você aceita o desafio? Aceito. Vamos! Você aceita o desafio? Venha! Nós iremos para a região Sudeste anunciar que só Jesus transforma. Ore por nós e venha com urgência se possível. Eu vou para a região Nordeste. Venham, movam-se. Temos que mostrar a graça de Deus. Venham, orem, contribuam, por favor. Eu vou para o Norte anunciar que Jesus transforma. Eu vou para a região Centro-Oeste e pregar que Jesus transforma. Precisamos expandir as igrejas na região Sul para que acabe com a mortalidade e os suicídios. Precisamos pregar o Evangelho para todo o país, para que todos possam crer que Jesus transforma. E dizer juntos que Jesus transforma! Cristo me amou, antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou, Cordeiro de Deus, me julga agora pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou. Só em
Deus realiza coisas sobrenaturais, que a gente possa estar disposto a realizar aquilo que é da vontade de Deus, amém? A gente fez uma peça teatral aí, né, o grupo todo aí de missões, e a gente tem que se dispor mesmo, irmãos, a falar de Jesus, a evangelizar, a participar, a ser realmente uma pessoa que tem o prazer de fazer as coisas para Deus, né? Então, creio que Deus ministrou os nossos corações nessa manhã, amém? Quando a gente fala em missões, as coisas parecem ser tão longe, né? Mas a gente sabe que o Brasil precisa, os nossos vizinhos precisam de Jesus, as pessoas à nossa volta, todos eles precisam de Jesus. E quem irá falar de Jesus? Somos nós que já conhecemos um pouquinho da palavra, nós que já vivemos aí algo de Deus, já temos testemunhos, o que Deus realizou na nossa vida. Então só o seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez na sua vida, se você compartilhar isso, pode ter certeza que Deus já irá ministrar o coração das pessoas. Não é algo muito difícil, não é algo que precisa de estudo, precisa ter conhecimento, não. Falar de Jesus é algo muito simples, muito fácil, e todos nós podemos fazer isso, amém? Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Iremos compartilhar da Sua palavra, que essa palavra venha ministrar, Senhor, o nosso coração, como o Senhor já tem ministrado as nossas vidas aqui pela manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ter a liberdade de tocar na sua igreja, Senhor, que o seu Espírito Santo possa agir de uma forma sobrenatural na vida de cada um aqui nesta manhã, Senhor. Deus, assim nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês se lembram, qual é o primeiro milagre de Jesus, onde é descrito aqui na Bíblia? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Quem lembra aí, irmãos? Transformou a água em vinho, amém? Todo mundo conhece esse texto, essa passagem, né? E é justamente isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, porque nós estamos aqui nesse tema de missões falando sobre Jesus transforma, né? E o que Jesus fez naquele momento, aquele milagre, né? Ele simplesmente transformou algo muito comum, a água, em vinho, não é isso? Ele fez uma transformação. E a gente sabe que Jesus é dessa forma. Ele realmente transforma, Ele muda, Ele realiza, Ele opera milagres, maravilhas. Esse é o Deus que eu e você servimos. E esse texto, onde fala justamente sobre essa transformação da água em vinho, está lá no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, os primeiros 11 versículos. Eu vou ler aqui para a gente relembrar, eu creio que todos já conhecem, né? A gente relembrar um pouquinho essa passagem. João capítulo 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Isso, tá. João 2, 1. Vamos ler. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações e cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora, leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Para nós relembrarmos esse texto muito conhecido, mas a gente vê que é o momento onde Jesus fez algo ali muito diferente. O primeiro milagre que Jesus realizou ali, a primeira manifestação de Jesus provando que realmente era o Filho de Deus e que tinha o poder de transformar não somente a água em vinho, mas a gente sabe que onde Jesus passou, por onde Jesus andou, houve transformação, houve mudança, houve
cura, houve realizações, houve grandes milagres, grandes maravilhas. Por isso, quando a gente fala que Jesus transforma, não é algo simplesmente uma frase bonita de se falar, não, é porque realmente Jesus faz isso. Ele muda, ele transforma, ele realiza. A gente pode ver muitos testemunhos de milagres e maravilhas. Pessoas que não enxergavam, voltam a enxergar. Pessoas que até morreram. Muitas vezes Deus usa ali as pessoas para orar por ela e acaba ressuscitando. Então milagres que de repente aos nossos olhos naturais a gente acha que não pode acontecer. Mas com Jesus as coisas acontecem, amém? É lógico que é conforme o desejo e a vontade dele. E foi isso que aconteceu aqui. Houve algo ali que ninguém havia visto acontecer. Ninguém havia enxergado de repente uma água se transformar em vinho. E é tão interessante que o vinho que foi transformado era um vinho muito melhor do que aquele vinho de repente preparado mesmo pelos homens, pelas pessoas ali naquele momento. Então você vê que Jesus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E eu separei aqui alguns itens, alguns tópicos, né? Gosto de fazer dessa forma, para nós refletirmos um pouquinho nesse texto. Nos 2 primeiros versículos que nós lemos aqui, diz, né? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eu coloquei como primeiro item aqui: a presença de Jesus transforma a situação, amém? Transforma qualquer momento, qualquer situação. No início desse milagre, vemos que Jesus e seus discípulos estavam em quê? Em um casamento. Estavam em uma festa. De repente eles estavam ali nem pensando se ia acabar o vinho, se as pessoas, né, iam perceber que de repente chegou um momento que o vinho estava para o final. Eles não estavam pensando nisso. Jesus estava simplesmente comemorando e participando e festejando ali daquele momento, ali daquele casamento. Mas de repente houve um momento difícil ali, uma situação um pouquinho complicada, porque a gente sabe que o vinho ali naquela época simbolizava alegria, felicidade. E quando numa festa não tivesse mais o vinho, era como se a alegria, a felicidade tivesse ido embora também. E Jesus realmente trouxe ali uma mudança ali naquele momento, trouxe algo ali diferente. Ele mudou completamente o cenário e a situação ali daquela festa. E é da mesma forma, quando a presença de Jesus faz parte da minha vida, da minha casa, quando faz parte da sua casa, da sua família, quando a presença de Jesus está realmente fazendo parte de você, as coisas mudam, o cenário é outro, a situação é outra. Eu não sei se de repente você percebe, eu já vi muitos casos acontecerem de pessoas que muitas vezes não têm os seus familiares convertidos. Às vezes é só a pessoa ali convertida, não tem os seus familiares convertidos. Aí a partir do momento que Jesus entra ali e começa a fazer uma obra e converter os seus familiares, né, converter os seus parentes e tal, o cenário, a situação, a própria família, a estrutura familiar, ela muda, ela altera. Por quê? Porque onde Jesus entra, há realmente mudança e transformação. Porque Jesus é dessa forma. Então a gente vê que naquele momento surgiu um problema, uma dificuldade. Mas Jesus é aquele que traz a solução. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Por isso que Ele muda o cenário, Ele muda a situação, porque Ele faz isso, Ele se alegra em fazer isso. Só que para isso acontecer, nós temos que clamar pela presença dEle. Quando a gente fala em clamar por Jesus, é realmente que Ele entre na nossa vida, na nossa casa, que Ele possa fazer parte, né, da nossa estrutura familiar, de tudo que nós temos, entregar realmente a nossa vida, né, totalmente a Ele. Eu separei os salmos aqui, 23, Salmos 23, 4, muito conhecido, que diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém? Então é isso que Deus faz por nós, né? Não importa a situação que estejamos passando no momento, se seja uma situação difícil, uma situação triste, alegre, não importa. A partir do momento que nós clamarmos a Jesus, Ele pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida, né? Ele pode mudar o cenário que nós vivemos aí atualmente. Quando enfrentamos dificuldades, é essencial lembrar que a presença de Jesus pode transformar qualquer situação em qualquer momento, amém? Jesus pode, Ele nos promete que nunca
vai nos deixar, que Ele nunca vai nos abandonar. Nunca Ele vai fazer isso. Ele sempre vai estar disposto a nos ajudar e nos abençoar. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, versículos 5, 6 e 7, que nós lemos aqui, que diz: olha, sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros, mais ou menos. E disse Jesus aos serviçais: enchem potes com água. E os encheram até a porta. Segunda coisa que eu aprendo aqui, para que haja transformação na nossa vida, para que Jesus entre e transforme a nossa vida, é o que nós aprendemos um pouquinho nesses 3 versículos aqui, que é a obediência. Fala assim comigo: obediência. Isso é muito sério e muito importante, irmãos. Nós obedecermos a Bíblia, a palavra de Deus. A gente tem falado muitas vezes sobre isso, né? Tem pregado já muitas vezes falando sobre isso, mas isso é algo muito importante, porque a obediência, ela é um caminho para que Jesus venha e realize transformação na nossa vida. Então por isso que é importante. Nós queremos viver a transformação, nós queremos receber o prêmio final, nós queremos receber a bênção de Deus, mas existe um caminho para nós irmos até lá e alcançarmos aquele prêmio, recebemos aí esse prêmio. E o caminho, segundo a palavra de Deus, é nós obedecermos a Deus. A obediência traz realmente uma transformação de Deus sobre a nossa vida. Por que houve um milagre ali naquele momento, naquela situação? Porque a sua mãe disse ali, né, façam tudo o que eles mandar, né, ou seja, né, o que Jesus falar, faça, seja obediente àquilo que Jesus falar. E da mesma forma somos nós. Quando nós obedecemos a Bíblia, porque nós acreditamos que a Bíblia é como se fosse até mesmo a boca de Deus para nós. Quem acredita nisso em nome de Jesus? A Bíblia, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a ler a Bíblia, é como se Deus estivesse falando diretamente conosco. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos a caminho da mudança e da transformação, aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. A Maria, né, mãe de Jesus, disse ali, né, fazei tudo o que eles vos disseram. Este comando de obediência foi algo ali crucial para que aquele milagre acontecesse. E os servos ali obedeceram. Eles encheram ali as talhas de água, pegaram ali aqueles potes, obedeceram, encheram o máximo que eles puderam ali, e a partir disso houve ali uma transformação, houve um milagre ali naquele momento. Então o caminho para o milagre acontecer naquele momento, naquela situação, era justamente obedecer o que Jesus havia dito, as instruções que Jesus havia determinado. Então você vê o quanto é importante nós obedecermos, amém? Até a Bíblia diz lá em Isaías 1,19, até peguei esse versículo, Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz, olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então se nós quisermos, e se nós ouvirmos, né, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós conhecemos, sermos obedientes, nós comeremos o bem dessa terra, ou seja, seremos abençoados, né? Teremos prosperidade, teremos multiplicação, teremos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A transformação que Jesus deseja fazer em nossas vidas começa com a nossa disposição em obedecer. Já falei aqui algumas vezes, não adianta a gente conhecer toda a Bíblia de capa a capa, conhecer ali, estudar e ser, né, um grande teólogo, não adianta nada disso se nós não colocarmos em prática o nosso conhecimento, se nós não aplicarmos aquilo que nós já conhecemos. Se não fizermos isso, irmãos, não tem validade, não vai adiantar, não vai haver transformação e mudança, que é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Quando seguimos as suas instruções, experimentamos milagres e transformações que só o Senhor pode trazer à nossa vida, amém? Tem coisas, irmãos, que é só Deus que pode realizar. Tem muitas coisas que fogem do nosso conhecimento humano, natural, estrutural, o que seja, e só o Senhor pode realizar, amém? Por isso é importante obedecer.
último tópico aqui que eu separei está nos versículos 9 e 10, que diz, olha: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Bem, o que eu aprendo com isso, irmãos? Que a transformação de Jesus, ela é abundante. A transformação que Jesus, o que Jesus realiza na nossa vida é muito superior do que aquilo que a gente possa enxergar, do que, tem um texto que diz, no versículo que diz, aquilo que nossos ouvidos possam ouvir. Deus tem muito maior, algo muito superior àquilo que nós simplesmente imaginamos, amém? Porque Deus, ele é muito poderoso. Então a transformação de Jesus é abundante e melhor do que nós esperamos. Aquilo que de repente você está esperando que Jesus venha trazer como mudança, como bênção na sua vida, Deus tem todo o poder de fazer ainda algo maior. Quem consegue acreditar nisso? Algo muito superior. Porque Deus é muito superior do que tudo aquilo que nós vemos, enxergamos, tudo que existe, tudo que muitas vezes nós admiramos. Deus é muito maior que tudo isso, irmãos. Muito maior, muito superior a tudo isso. Então ali, quando você vê que aquele encarregado da festa, ele provou o vinho, ele percebeu que era muito melhor ali, isso mostra que aquilo que Jesus faz é sempre abundante e melhor do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Lá em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então Deus, ele é muito poderoso. Jesus não apenas satisfaz as nossas necessidades, irmãos, mas ele excede as nossas expectativas. Você crê nisso, em nome de Jesus? Ele não é aquele que só supre aquilo que nós precisamos, mas ele é aquele que deseja me surpreender e te surpreender também. O desejo dele é esse, irmãos, é que a gente possa glorificar o nome dele, que a gente possa exaltar o nome dele, porque quando a gente recebe algo de Deus, a gente não fica feliz, irmãos. Quem fica feliz quando recebe uma bênção aí? Todos nós. E você acha que Deus, ele não se alegra? Ele se alegra também, mas ele quer que você o exalte mais e mais, que você o glorifique mais e mais. Então o desejo dele é sempre fazer além do que aquilo que nós imaginamos, porque ele quer ver a gente alegre, feliz, ele quer ver a gente glorificando, exaltando, compartilhando dos milagres, das maravilhas que ele fez para a nossa vida. Deus deseja isso, amém? Então por isso que Deus, ele é muito poderoso, né? Muitas vezes limitamos a Deus em nossas mentes. Nós muitas vezes limitamos a Deus, mas ele é um Deus que faz infinitamente mais, amém? A transformação que ele opera em nossas vidas não só resolve o problema, mas também traz um novo nível de alegria, de paz e de satisfação, amém? Jesus, ele faz dessa forma. Ele não simplesmente resolve aquele problema aquela situação, pronto, acabou. Não, ele faz muito além. Ele traz alegria, ele traz paz, ele traz satisfação, ele traz, algo novo. Ele muda, como nós falamos aqui, totalmente o cenário das nossas vidas, amém? Ele muda a situação. Imagina o que aconteceu ali, aquela dificuldade, faltando vinho, aquele desespero, de repente o noivo ali sem saber o que fazer. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Jesus foi lá, transformou a água em vinho, e ele não só transformou a água em vinho, mas aquela atitude, de transformar, aquele milagre de transformar a água em vinho, mudou todo o cenário daquele momento, daquela situação e daquela festa. Então é isso que Jesus faz, irmãos. Ele muda, ele transforma, ele realiza, ele traz coisas sobrenaturais. Quem consegue acreditar nisso em nome de Jesus, amém? A transformação da água em vinho é um lembrete poderoso de que Jesus, ele é transformador de vidas, amém? Amém. Jesus transforma a vida. A sua presença transforma situações difíceis. A obediência aos seus comandos abre caminho para os milagres. Como eu falei, a obediência, ela é um caminho para recebermos o milagre. Então, quando obedecemos, o caminho é aberto. E a sua transformação é sempre abundante e muito superior ao que imaginamos. Deus faz muito mais além.
Assim como Jesus transformou a água em vinho, Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Ele pode transformar o nosso desespero em esperança. Ele pode fazer tudo isso, irmãos. Ele pode mudar aquele que está morto espiritualmente sem Jesus e dar a ele a condição de viver a eternidade com Deus, irmãos. Não é poderoso isso? É maravilhoso. Não é aquela pessoa que não conhece a Deus, que está perdida, sem direcionamento, sem nada. Quando Jesus entra, Ele transforma, Ele muda, Ele realiza, Ele prospera. E além disso, Ele dá o direito da pessoa a viver a eternidade na presença dEle, irmãos. É algo, surpreendente, algo maravilhoso. Ele pode transformar muitas coisas. Por isso, que nessa manhã você possa confiar nele, buscar pela presença dele, estar disposto a obedecer sim a Bíblia, a palavra de Deus, porque fazendo dessa forma nós viveremos a transformação, porque Jesus transforma. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé nesse momento. A Bíblia mesmo declara, eu até separei no último versículo que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Amém? 2 Coríntios 5,17. Então que a gente possa viver essa nova vida com Deus, viver essa nova criatura. As coisas velhas já passaram, irmãos. Aquela vida de pecado, aquela vida errada, aquela vida, sem Deus já passou. Inclusive Deus até esquece os nossos pecados, e que a gente possa viver uma nova vida, uma vida na presença dEle, uma vida buscando a Ele, obedecendo a Ele, buscando mais pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, nós aprendemos aqui, Senhor, com esse texto, Senhor, esse primeiro milagre que Jesus realizou ali, Senhor. Pai, nós aprendemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que transforma, Pai. O Senhor é um Deus que muda o cenário, Senhor, Pai, muda a situação de tudo que está à nossa volta, sendo, Senhor, até mesmo da nossa vida, Senhor, da nossa casa, da nossa família, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa realizar grandes milagres, Pai, na vida de cada um que entrou aqui nesse local, Pai. Cada um que está representando a sua casa, a sua família, Pai. Eu não sei, Senhor, Pai, o que eles necessitam, o que eles precisam, Pai, mas eu creio, Senhor, porque a sua palavra nos mostra isso, Pai, que o Senhor é um Deus que transforma, Pai, que Jesus transforma, que Jesus realmente muda o cenário, muda a situação, Senhor. Basta, Senhor, Pai, nós obedecermos, Pai. Basta, Senhor, Pai, nós clamarmos, nós pedirmos, Senhor. Basta, Senhor, Pai, nós ouvirmos a sua voz, Senhor, obedecermos, colocarmos em prática, Pai, aquilo que até mesmo nós já sabemos, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa realmente nos ajudar, nos fortalecer, nos encher ainda mais, meu Deus, da sua presença, do seu poder, Pai. Que a cada dia, Senhor, Pai, nós venhamos, meu Pai, a testemunhar que realmente Jesus transforma, Pai. Que venhamos a falar, Senhor, a todos que estão à nossa volta, Pai. Seja, Senhor, Pai, os nossos entes queridos, os nossos parentes mais próximos, Senhor, aqueles que estão mais afastados de nós, Senhor, os nossos amigos, Pai, onde quer que estejamos, Pai, que venhamos a anunciar o seu reino, Pai, que venhamos a anunciar a sua palavra, Senhor, que venhamos a anunciar que Jesus transforma, que Jesus muda, Pai, que através, Senhor, Deus, da sua presença, Pai, realmente, Senhor, Pai, a nossa vida é transformada, é mudada, Senhor, e nós, Senhor, Pai, viveremos milagres a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Deus, assim, Senhor, nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, amém?